Fala pessoal, tudo bem com vocês? A questão de hoje é a seguinte: o WAF, Web Application Firewall, avalia o tráfego comparando assinaturas e comportamentos anômalos, enquanto o IPS, Intrusion Prevention System, avalia o comportamento e a lógica do que é solicitado e devolvido. Então essa questão ela está errada pelo seguinte motivo: ela, ela simplesmente inverteu os conceitos de WAF e de IPS. Quem trabalha analisando comportamento anômalo e assinaturas é o meu IPS e não o meu WAF. O WAF ele vai ficar analisando o que as aplicações solicitam e o que é introduzido nas aplicações. E aí fazendo o bloqueio ou a liberação. Eu vou tentar explicar isso na prática um pouquinho melhor. Então, o IPS na prática, como é que ele funciona? Imagina que isso aqui é a rede da minha empresa, tá? Isso aqui já é toda a parte interna da minha empresa e aqui é a internet pública, que todos nós temos acesso. Eu tenho que ter uma barreira de entrada aqui, certo? Então seria o meu firewall, depois o meu IPS. Imagina que eu tenho alguém na internet tentando ver o que eu tenho aberto aqui nessa parede aqui. O cara tá lá rodando um port scanner. Ele vai pegar o IP do meu link da internet e vai ficar escaneando para ver todas as portas que eu tenho aberta lá. E com base nas portas que eu tenho aberta, ele pode fazer testes de vulnerabilidade nessas portas para achar alguma brecha para me atacar. Então é o seguinte, é, o meu IPS ele vai atuar impedindo que ele consiga escanear as portas abertas no meu firewall. A grosso modo é esse tipo de controle que ele faz. Ele vai ver que tem um tráfego chegando aqui pedindo se a porta está aberta e ele vai bloquear e não vai deixar ter uma resposta aqui. Então esse cara aqui não vai saber que a porta está aberta. A grosso modo, de forma bem didática, é assim que ele funciona. Também um outro ponto importante é que às vezes o IPS, na prática mesmo, dentro das empresas, ele é integrado com o Firewall. Então imagina que tem um appliance lá, um equipamento lá, e lá dentro tá o Firewall, tá o IPS, e, enfim, várias outras tecnologias lá dentro. E tu faz toda a configuração pela mesma interface. Isso tem um outro nome também, que se chama UTM, mas isso é assunto para outra questão daí. Eu já vi questões da CESP pedindo sobre isso aqui recentemente, agora em 2021. Enfim, isso aqui, o funcionamento do IPS na prática é esse. Ele fica olhando se tem alguma coisa anômala na rede, por exemplo, um escaneamento, alguém tentando escanear as portas. Aí ele bloqueia. Já o meu WAF, na prática, como que ele funciona? Imagina que eu tenho a mesma estrutura aqui da minha empresa, tá? Tá um pouquinho diferente aqui, mas a lógica é a mesma. Aqui é a minha empresa, tá? Essa parte é minha empresa e aqui é a internet aberta. Imagina que dentro da minha empresa eu disponibilizo um site, tá? Para internet aberta, tá? Eu tenho um site lá na internet aberta. Só que esse site, para eu ter ele lá na internet aberta, dentro da minha empresa, eu tenho que ter um servidor com esse site rodando, tá? Então, esse servidor ele precisa estar protegido, porque o site que está dentro dele está exposto na internet, para qualquer um poder acessar. Então, imagina só, eu tenho o meu Firewall, tá, que é a minha barreira, e aí também tem o meu WAF, que também não deixa de ser um Firewall de aplicação, tá? Só que esse Firewall aqui é o Firewall de borda mesmo, que ele bloqueia tudo o que vai entrar na empresa. E aí eu tenho o meu WAF, que é o Firewall de aplicação. Então, imagina que alguém tente atacar o meu site, tá? É a minha aplicação. O IPS não era a minha rede, enquanto o WAF é a minha aplicação. Imagina que lá no meu site eu tenho um campinho de login e senha, tá? E nesse campinho de login e senha, um cracker, que seria um hacker, só que tentando causar um dano, tá? O hacker geralmente ele é contratado pelas empresas para descobrir vulnerabilidades, auxiliar a desenvolver soluções de segurança e tudo mais, enquanto o cracker ele tenta atacar para danificar, causar danos à empresa, enfim. Então imagine que tem um cracker lá tentando atacar o meu site.
Nesse campinho de usuário e senha que eu tenho lá para logar no meu site, ele está tentando fazer um SQL injection. Ele está botando lá as aspinhas, aspas simples, botando um comando SQL no meio para ver se passa, tá? Hoje, claro, tem muitas formas de bloquear isso aqui, mas se digamos que for um site antigo, sem segurança nenhuma, o meu WAF vai identificar que esse cara aqui está fazendo essa tentativa de injetar SQL no meu site e vai fazer o bloqueio desse cara. Ele não vai deixar mais esse cara acessar o meu site. Também ele pode estar tentando fazer uma exploração de vulnerabilidades no meu site. O WAF também vai conseguir bloquear. Então, de forma resumida, o WAF ele vai proteger as minhas aplicações, tá? É um firewall de aplicação. E importante também, o firewall da aplicação não substitui um firewall comum, tá? Eles se complementam. Geralmente eu tenho as duas coisas na minha empresa. E da mesma forma que eu expliquei antes, que dentro do firewall eu tenho o meu appliance, eu tenho o meu firewall, eu posso ter o meu IPS e o meu WAF também ser tudo dentro do mesmo equipamento, tá? E aí você tem várias telinhas de configuração lá para configurar as políticas e aplicar conforme eu quiser. Bom, da minha parte é isso. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro, porque são termos que a gente vê bastante em questões, só que muitas vezes quem não é da área tem um pouco de dificuldade em entender as diferenças. Então, com esse exemplo, espero ter ajudado. Se gostou, curta, se inscreva e compartilhe. Obrigado e um abraço a todos.